Quarto dia da nossa semana pedagógica. Sejam muito bem-vindos, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Riachão do Dantas. Hoje, dando continuidade à nossa formação, vamos tratar de um tema que é bastante discutido, bastante questionado, que é o planejamento e avaliação diagnóstica no contexto do ensino remoto. Como avaliar os nossos alunos? Como fazer um diagnóstico para saber se de fato o ensino foi efetivado na vida dos nossos alunos? É sobre isso que vamos tratar, levantar esses questionamentos, de que maneira podemos contribuir nessa avaliação. E novamente convidamos a professora Cleciane Santos Alves, ela que é professora da Rede Estadual de Educação aqui do estado de Sergipe. Atualmente ela é coordenadora do acompanhamento pedagógico da Diretoria Regional de Educação, a DR2. Ela é formada em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em alfabetização e letramento, e colaboradora do currículo de Sergipe para o ensino médio, além de ser membro da rede Conectando Saberes, Núcleo Lagarto. Pedimos que vocês prestem muita atenção nos questionamentos e na fala da professora, porque vai ser de suma importância, principalmente para este ano letivo que é atípico nas nossas vidas e atípico na vida dos nossos alunos. Professora Cleciane, seja bem-vinda mais uma vez à nossa semana pedagógica. Os professores já te conhecem e é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Lucas. Eu que agradeço o convite. É sempre uma satisfação estar, né, nesse movimento com professores, com a minha categoria. Tenho assim um orgulho imenso de fazer parte. Penso que o diálogo entre professores é muito importante. Nós precisamos realmente dessa conexão, desse diálogo entre os pares. Então, é nessa certeza que eu inicio, né, com muita gratidão pela oportunidade. Gostaria de dizer, professor e professora, o momento é desafiador, vem sendo desafiador desde o início da pandemia, lá em 2020, e nós estamos respondendo à sociedade. A educação está respondendo. Nós estamos chegando nos nossos estudantes, se não da maneira ideal, mas da maneira que é possível. Isso é o mais importante, professores. Então, eu gostaria de acolhê-los neste momento, né, no melhor lugar do mundo, como está escrito na música do Jota Quest, que é dentro de um abraço virtual, professores. Neste momento tão desafiador, neste momento pandêmico, sintam-se abraçados por mim, sintam-se abraçados pela nossa categoria. É nessa certeza que eu gostaria de dizer o seguinte: não está fácil, mas nós precisamos persistir, porque professor sempre persiste. Professor sempre está a esperançar, como nos diz Paulo Freire. Então, às vezes, nós temos a impressão que estamos carregando água na peneira, como está escrito no texto lá do grande, do Manuel de Barros. E ele diz assim que o menino que carregava água na peneira, às vezes ele dizia assim, será que eu estou carregando água na peneira? Mas esse mesmo menino alimentava o coração de muita gente. Esse mesmo menino, professores, era amado por muita gente. E é nessa certeza que nós precisamos continuar, que nós estaremos alimentando o sonho de muitos estudantes. E aí eu recordo o que nos diz um grande estudioso da educação, lá de Pernambuco, que ele fala nos seus escritos que os nossos estudantes têm os sonhos, e a escola tem o papel de ensinar a esse estudante a empreender este sonho. Enfim, eu gostaria de agora, se possível, Lucas, compartilhar a tela dos slides. Fique à vontade, professora. Ok. Para, de fato, chegarmos à temática do dia, uma temática muito importante. Nós precisamos discutir planejamento, discutir avaliação diagnóstica. Só um instante. Pois bem, planejamento e avaliação diagnóstica no contexto do ensino remoto. No contexto diferenciado, no contexto sem precedentes, é um contexto pandêmico, uma pandemia que nos pegou de surpresa, mas que nós precisamos, né, nos debruçar, nós precisamos continuar a caminhada.
Então, para o início de ano letivo, nada mais pertinente do que discutir planejamento, do que discutir avaliação diagnóstica. Talvez os senhores estejam pensando como falar de avaliação diagnóstica sem esse contato com o estudante, porque a Rede Municipal de Riachão vem trabalhando com material impresso. Pois bem, professores, chegaremos lá. Discutiremos justamente esta temática. Enfim, chegamos ao ensino remoto e o que fazer, como fazer, quando fazer, em quais condições. São indagações que permearam o universo da educação, lá desde o início de 20, né? E que a gente foi, ao caminhar, encontrando os caminhos, né? No Grande Sertão, veredas, Guimarães Rosa. E aí, nós chegamos no planejamento. Como planejar para este novo modelo? Então, o planejamento que não define, e aí a gente vem conversar justamente sobre isso, que o planejamento que não define qual aprendizagem deve decorrer daquela aula é um planejamento arbitrário. Né? As escolhas são baseadas em material didático, em atividades unicamente lúdicas, no que o professor quer fazer, sem intencionalidade, enfim, é um planejamento arbitrário. Mas como deve ser um planejamento? O planejamento deve ser apropriado. E como é um planejamento apropriado, Cleciane? É aquele que tem um objetivo de aprendizagem e que declara o que o aluno irá saber fazer a partir daquela aula, né? E atividades pensadas com intencionalidade pedagógica, visando tanto desenvolver as aprendizagens estabelecidas no objetivo, quanto outros aspectos transversais do estudante. Então, é preciso planejar, né, com essa intencionalidade, é preciso que o nosso planejamento ele esteja baseado, né, nas competências e habilidades previstas no currículo de Sergipe, neste momento no currículo priorizado, do qual já falamos aqui em outro encontro. Então, nós precisamos trabalhar na perspectiva da habilidade e não na perspectiva do conteúdo. E observando essa habilidade com um objetivo mais amplo e tendo em vista que a partir daquela habilidade nós precisamos definir objetivos de aprendizagem a cada aula. Isso sim, isso materializa um planejamento apropriado. E aí, o planejamento né? Ele deve levar em consideração as competências e habilidades do currículo, conforme mencionei outrora. Ele precisa considerar os princípios da taxonomia de Bloom, do domínio cognitivo, que é estruturada em níveis de complexidade crescente, né? Do mais simples ao mais complexo. Isso significa que, para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o aluno deve ter dominado e adquirido a habilidade anterior. Ou seja, só após conhecer um determinado assunto, alguém pode compreendê-lo e aplicá-lo. Em outras palavras, na taxonomia de Bloom, você primeiro reconhece, depois que você reconhece, você me refiro sobretudo aos estudantes, compreende, depois que compreende, aplica, depois que aplica, analisa, depois que analisa, avalia, e depois que avalia, cria. Então, se os senhores observarem, trata-se de uma estrutura, né, em níveis de complexidade crescente. Ele começa do mais simples, que é o reconhecer, até o mais complexo, que é o criar. Então, essa é a proposta da taxonomia de Bloom, que está no currículo de Sergipe, que está na BNCC. Então, isso é muito interessante. Nós precisamos levar em consideração no nosso planejamento, nas definições das habilidades, nesta habilidade. Qual o objetivo desta minha aula inicial, onde eu vou tratar pela primeira vez desta habilidade? O seu aluno não pode primeiro começar criando, professor. Porque criar está no mais alto nível de complexidade. Se o senhor escolhe uma habilidade do currículo, de geografia, do 6º ano, é preciso levar em consideração, ou qualquer outra habilidade de qualquer ano, é preciso levar em consideração essa ideia. É preciso atender o que está previsto na taxonomia de Bloom. Começar do mais simples ao mais complexo. Isso é muito importante no planejamento. Aí está a taxonomia, a pirâmide da taxonomia. Lembrar, compreender, aplicar, avaliar, analisar, avaliar e criar. Considerando o planejamento focado nas habilidades e não no conteúdo, é preciso definir os objetivos de aprendizagem que serão desenvolvidos a cada aula para que se chegue ao desenvolvimento do objetivo mais amplo, que é a própria habilidade. Portanto, os objetivos de aprendizagem são descrições concisas, claramente articuladas, do que o aluno deve saber compreender
do que ele seja capaz de fazer numa fase específica da sua escolaridade. Então, na verdade, os objetivos descrevem, né, a aprendizagem esperada dos alunos. Vejam bem, os senhores, em língua portuguesa, por exemplo, uma habilidade do 7º ano, que trabalha em determinado objeto do conhecimento, que a gente, né, o que a gente sempre chamou de conteúdo, né? Tem aquela habilidade. A partir daquela habilidade, no seu planejamento, professor, o senhor precisa definir quais serão os objetivos de aprendizagem, né, que eu irei definir para as minhas aulas, para que, ao final, eu avalie e eu tenha certeza que os estudantes desenvolveram aquela habilidade lá do currículo. Ou que eu avalie e perceba que o aluno não desenvolveu e eu preciso retomar. Então, aula a aula, eu preciso definir esses objetivos com clareza. Hoje, esse aluno vai reconhecer tal objeto dentro do texto, um exemplo. Não, amanhã, na próxima aula ele vai compreender. Não, na próxima ele já pode aplicar. Então, sempre nessa perspectiva do mais simples ao mais complexo. Vamos à prática, então? A seguir, definiremos objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento de uma determinada habilidade. Pois bem, nós temos aí a habilidade EF, Ensino Fundamental 05, ou seja, do 5º ano, LP, Língua Portuguesa, habilidade 26. Conhecer para utilizar ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escritas, de citações, pontuação, ponto final, 2 pontos, vírgula em numeração e regras ortográficas. Esta é a habilidade do 5º ano. Pois bem, nas aulas que o professor do 5º ano estará planejando, né, para o desenvolvimento dessa habilidade, ele pode definir, não, na primeira aula, nesse caso de Riachão do Dantas, nesta primeira atividade, que irá no material impresso dos nossos alunos, nessa primeira atividade, ou nesse bloco de atividades, eu irei, né, definir tais habilidades. Uma delas, a EF 05 LP 26, certo? Mas para desenvolver essa habilidade, quais são os objetivos que eu preciso definir dentro deste caderno, dentro desse apostolado? Por exemplo, reconhecer conhecimentos linguísticos típicos da concordância nominal. Então, primeiro, reconhecer. Lembra da taxonomia de Bloom, professores, do mais simples ao mais complexo? Na primeira aula ele vai reconhecer. Ou seja, na primeira atividade do material impresso que o senhor estará encaminhando, ou que os senhores estarão encaminhando, irá uma atividade que possa ser desenvolvida esse objetivo de aprendizagem aí. Porque, ao final, a gente quer desenvolver aquela habilidade. Essa aí que está na tela, professores. Nas próximas atividades do material impresso, você vai pensar em que o aluno precisa desenvolver o objetivo de compreender o emprego da concordância nominal num determinado contexto. Na anterior, ele reconheceu a concordância. Nesta, ele já vai compreender o emprego da concordância num determinado contexto. Na próxima, ele pode utilizar o conhecimento da concordância para produzir textos, já uma outra atividade que o senhor pode propor no material aí impresso que estarão chegando, né? Esse material estará chegando lá em cada estudante, ou a cada estudante. Na outra atividade desse material impresso, os senhores podem pensar no objetivo de aprendizagem, analisar no texto escrito o emprego da concordância nominal. Então, propor uma atividade que leve o aluno a analisar no texto a concordância nominal. Então, percebam que nós partimos do mais simples ao mais complexo. E, ao final, após analisar, este aluno terá desenvolvido a habilidade que está aí na tela, professor. Conhecer para utilizar ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções da escrita, de citações, pontuação, ponto final, 2 pontos, vírgula em numeração e regras ortográficas. É nessa propositura, é nesse movimento. E aí eu gostaria de uma ressalva. Atenção,
O direcionamento do objetivo precisa estar voltado para o aluno. A aprendizagem do aluno é o foco. E aí eu trago um exemplo. Se por acaso houver a definição, né, de um objetivo de aprendizagem na perspectiva desse aí, apresentar um texto narrativo com o emprego correto da concordância nominal. Este objetivo não está voltado para o estudante. Não, Glaciane, não. Por quê? Quando você diz apresentar um texto narrativo, quem está apresentando? O professor está apresentando. Mas qual o objetivo aí para o aluno? O que o aluno vai fazer, né, após esse trabalho, com essa apresentação desse texto? Entendem? Então, a propositura é que o objetivo tenha foco no aluno. Quando eu digo reconhecer conhecimentos linguísticos, quem vai reconhecer ao final? O estudante. Compreender o emprego, quem irá compreender ao final? O estudante. Utilizar conhecimento, quem irá utilizar? O estudante. E analisar no texto escrito, quem irá utilizar? O próprio estudante. Mas quando eu digo apresentar um texto narrativo com o emprego, quem irá apresentar? Não será o estudante, será o professor. Então, é nessa ideia, é nesse movimento, professores. E aí, né, quando partimos deste planejamento para uma avaliação diagnóstica, né, nós precisamos planejar, mas nós precisamos ter essa avaliação diagnóstica dos nossos estudantes. Né? Nós precisamos saber em que nível de aprendizagem esses alunos estão. Eu sei que assim, é muito difícil nesse momento de isolamento social, de distanciamento, nesse momento em que a escola chega até o estudante via material impresso, e a gente começa a se questionar. E essa avaliação diagnóstica, como é que acontece, Cleciane? Então, nós estamos hoje aqui justamente para isso, professores, para dialogar. E é muito bacana esse movimento é muito interessante. Nós precisamos, eu costumo dizer, e eu gosto muito do Milton Nascimento, das canções dele, ele tem uma que diz assim, mas é preciso ter força, é preciso ter, né, garra, é preciso ter gana sempre. É isso, professores. Nós precisamos seguir com esse sonho de levar a aprendizagem aos nossos estudantes. E é preciso ter garra, é preciso ter gana sempre. Nós iremos conseguir disso, os senhores não tenham dúvida, nós iremos conseguir. Se não no ideal, no possível. E aí, a gente chega no conceito de avaliação. Segundo a BNCC, segundo está no currículo de Sergipe, que a avaliação é construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa, né, nesse momento, sobretudo, na avaliação formativa, na avaliação, né, qualitativa, na avaliação sensível, né, que a gente compreende toda essa conjuntura de pandemia. E aí, conforme está no currículo de Sergipe, nas práticas avaliativas da escola tradicional, predominam a prova, derivadas de concepção de verdade e erro. Então, a gente tem que perceber, né, e começar a refletir, né, essa prova e nota, essa verdade e erro. Será que tem nos ajudado? Será que avaliar e diagnosticar quem acertou e quem errou, será que é nessa postura, nesse movimento? A gente vai ver. Pois bem, práticas avaliativas em tempos de ensino remoto. Né? É preciso olhar, colher dados sobre a aprendizagem dos alunos. Aí os senhores podem estar perguntando o seguinte, Cleciane, como eu vou colher dados se nós estamos trabalhando com material impresso na rede municipal de Riachão? Eu soube que, além destes momentos que os senhores, né, estão participando, né, organizado pela secretaria, nesta semana de planejamento, as escolas também terão momentos com seus professores, né, possivelmente presencial ou remoto. Então, mas os professores estarão entre pares, né, discutindo lá a realidade da sua escola. E eu aconselho, eu sugiro, professores, que o momento é esse, equipes gestoras que estejam me ouvindo, o momento é esse. Os senhores precisam lá
discutindo a realidade de cada escola, de cada realidade, de cada contexto, colher dados. Eu, em 2021, serei professora do terceiro ano, anos iniciais. Qual professor da casa foi professor destes alunos no segundo ano? Mesmo com material impresso. E aí, começar a discutir. Como foi a devolutiva dos alunos, dos alunos que hoje são terceiro, que foram segundo ano, né, em 20? Como foi a devolutiva? Quando o senhor avaliava a devolutiva, o material respondido, né, como o senhor avalia? Quais foram as evidências de aprendizagens? Quais foram as habilidades que esses alunos não conseguiram desenvolver, professor? Um professor com o outro, nesse diálogo, porque ele começa a colher dados sobre a aprendizagem dos alunos. Porque a avaliação, ela precisa acontecer não na perspectiva da verdade e do erro, como nós vimos no slide anterior, não. A avaliação, ela precisa acontecer para que o professor colete dados sobre a aprendizagem, sobre o nível de aprendizagem dos seus alunos. Com esses dados, o professor faça uma análise e ele propõe intervenções. Porque o nosso estudante precisa aprender. E é essencial analisar o panorama dos níveis de aprendizagem dos alunos. Então, nesse diálogo, nesta semana de planejamento, professores de Riachão do Dantas, que os senhores estarão discutindo na realidade por realidade nas suas escolas, é preciso analisar esse panorama. Será fácil? Não. Será complexo? Né? A educação por si só não é uma coisa muito fácil, né? Cláudia Costin já nos diz. Mas é o que nós precisamos fazer, é o que nós temos. É essa análise, essa discussão entre professor com professor. Não, olha, eu costumo dizer o seguinte, um dos momentos mais ricos que eu já vivenciei na minha carreira, na minha curta carreira ainda, foram os momentos que eu vivenciei na escola, né, em diálogo com meus colegas, nas trocas de experiência que eu aprendi muito com eles. E eu penso que esse momento de semana de planejamento será certamente muito produtiva para os senhores, para que os senhores possam tomar essas decisões né, e proponham ações interventivas. Quais são as habilidades que os alunos do sétimo ano em língua portuguesa, que eu preciso priorizar? Pensando no currículo priorizado. Nas habilidades que estão lá no currículo priorizado. Recordam o currículo priorizado? O currículo de Sergipe, no seu modelo original, né? Olhou-se para aquele currículo e selecionou-se aquelas habilidades essenciais, primordiais para este momento, que o aluno precisa desenvolver. Então, é nessa propositura. E aí, enxergar nas atividades realizadas pelos alunos evidências de aprendizagens ou evidências de que é necessário retomar uma habilidade posta na atividade, que, no entanto, não foi desenvolvida. Por exemplo, o professor do primeiro ano dos anos iniciais, no material impresso, né, lá no bloco do material impresso, por exemplo, ele propõe atividades, né, pensando em desenvolver habilidade 2, lá de ciências, uma habilidade 2 lá de matemática, ou de língua portuguesa ou de história. Aquelas atividades ali, quando chegarem respondidas, é preciso que haja essa avaliação, né, e que se colete esses dados de evidências de aprendizagem. Retornou, a atividade retornou. Será que o meu estudante conseguiu desenvolver essa habilidade? Mas eu estou percebendo aqui que muitas questões não foram respondidas, que algumas foram respondidas, mas a gente percebeu aí alguns equívocos, Isso vai dando indícios e evidências de que o aluno não desenvolveu aquela habilidade. Então, o que se deve fazer? Retomar aquela habilidade. Porque são direitos de aprendizagem. O estudante tem o direito de aprender, de desenvolver aquela habilidade. E aí a avaliação diagnóstica precisa ter como princípio essa verificação da aprendizagem para que o professor possa planejar as atividades que foquem nas dificuldades dos alunos. Precisa receber esses cadernos impressos que o senhor estará encaminhando aos estudantes e avaliá-los. E aqueles cadernos respondidos estarão nos dizendo, né, o senhor estará verificando a aprendizagem dos alunos, para poder planejar os próximos, porque os próximos serão planejados, né, tendo em vista a coleta de dados do primeiro, dessa primeira apostila que os senhores encaminharão. E tendo foco justamente nas dificuldades dos alunos. Ah, não, eles já avançaram, vamos para a próxima habilidade. Quais são os objetivos que eu vou precisar trabalhar aula a aula, atividade por atividade, para ao final ele
conseguir desenvolver aquela habilidade, sempre nessa perspectiva. E aí, alinhar os resultados da avaliação diagnóstica a um planejamento intencional. Né? Se o senhor avaliou o diagnóstico, e aí analisa, toma decisão, aí é o planejamento intencional. E aí dedicar o olhar para as necessidades individuais dos estudantes. E a gente lembra da personalização do ensino. Né? São 20 alunos. Dos 20, 17, eu percebi que pelas respostas da atividade, eles conseguiram desenvolver essa habilidade, mas 3 não. E aí, é dedicar esse olhar, é apurar esse olhar para esses 3. Será que as atividades serão as mesmas para os 3? Ou será que eu vou precisar retomar algumas atividades para que desenvolva aquela habilidade que ainda não foi desenvolvida, porque eu percebi no material? Então, é nessa propositura. E, sobretudo, nesse momento, eu reitero, aproveite a semana de planejamento, quando os senhores estiverem no diálogo, estiverem lá no diálogo do contexto da sua escola, aproveite para dialogar, aproveite para discutir com o outro, socializar com o outro, como esses estudantes que hoje são seus alunos, mas que eram do colega. Isso é muito importante. E aí, né, conforme está no currículo de Sergipe, avaliação construindo um novo olhar. Avaliação não mais como aquela imagem anterior, professores, eu vou até retornar. Não mais como essa. Prova e nota, verdade e erro. Mas avaliação como? Diálogo. Diálogo. Avaliação como intervenção e mediação. Avaliação como diversificação destas práticas avaliativas. Eu não posso contemplar uma única prática avaliativa, um único tipo de atividade. Eu preciso usar várias propostas de atividade, porque ali o meu aluno terá a oportunidade de desenvolver aquelas habilidades que estão lá no currículo priorizado, conforme vimos em outro momento. E aí, a gente parte. O que é, de fato, avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica pode ser uma importante aliada, uma vez que é capaz de ajudar a mapear os pontos fortes e as dificuldades da turma, individualmente, como eu falei lá, de forma personalizada e conjuntamente. É uma ferramenta que colhe dados acerca do nível de conhecimento dos alunos, considerando o repertório prévio que adquiriram. Então, qual foi o repertório prévio que hoje os alunos do 5º ano, né, eles adquiriram lá nas atividades de 2020, quando eles eram 4º, e os senhores saberão no diálogo uns com os outros, tornando possível avaliar a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Com a avaliação diagnóstica, é possível identificar as dificuldades específicas de cada aluno na assimilação do conteúdo, a fim de conhecer a realidade de cada turma e analisar o grau de domínio dos estudantes sobre as competências e habilidades. Isso é o mais importante. Nós precisamos saber qual o grau de domínio dos estudantes, né, em relação a tais habilidades que você, professor, selecionou lá do currículo de Sergipe, do currículo priorizado. O objetivo é utilizar as informações obtidas para a elaboração de estratégias pedagógicas que busquem superar os desafios durante o ensino remoto. Nós precisamos desse trabalho intencional, desse planejamento estruturado, dessa avaliação diagnóstica, desse material impresso, tendo em vista as habilidades do currículo priorizado. Aquelas habilidades que já foram selecionadas lá do currículo oficial originário de Sergipe, que já foram selecionadas porque são essenciais, porque são aquelas que os alunos precisam desenvolver nesse 2020 e 2021, de momento pandêmico, emergencial. E aí, o senhor observa essas habilidades e pensa em estratégias para que esses alunos consigam desenvolver essas habilidades, superando os desafios do ensino remoto, que não é um momento fácil. Reitero, desafiador, professores. Mas nós, professores, temos um pouco disso, um pouco não, um tanto disso, dessa persistência, né, desse desejo incessante, que essa sociedade seja transformada pela educação, porque a educação, ela emancipa, ela democratiza, e é nessa certeza que nós precisamos seguir. E aí a gente vem falar, as informações obtidas com o diagnóstico devem guiar o planejamento docente e a escolha por intervenções pedagógicas adequadas para promover a recuperação dos pontos identificados como críticos. Se o estudante devolve este material, professor, e o senhor percebe que ele não conseguiu responder muitas das atividades, que muitas atividades elas estão divergindo, é um momento de
pensar em estratégias para recuperar estes pontos identificados. O diagnóstico também permite que o professor possa adequar suas abordagens e estratégias de ensino às necessidades de cada aluno, estimulando seu progresso individual e fazendo com que ele atinja novos patamares em suas competências. Obviamente que o 100% não vai estar no mesmo nível. Alguns vão estar abaixo, outros acima. E a gente precisa ir nesse movimento. O que a gente não pode é deixar ninguém para trás. Nós precisamos tentar, e aí eu recordo, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá o item 4, que fala de educação de qualidade com equidade. E aí essa avaliação, né, nessa perspectiva que a gente tem que pensar nessa avaliação diagnóstica, nesse planejamento. E essa avaliação diagnóstica deve considerar as individualidades dos estudantes e servir como guia para eles e o professor, facilitando a construção personalizada do conhecimento. A proposta, professores, da avaliação é atrair os estudantes, estabelecendo um vínculo com a escola, para evitar evasão, o que é um grande risco, já que muitos abandonaram os estudos durante o fechamento das instituições de ensino. Muitos estudantes evadiram, muitos estão com risco de evasão, e nós não podemos, né, permitir isso. Nós precisamos dessa conexão, né, desse planejamento, dessa avaliação, desse apoio da Secretaria Municipal da Educação. Nós precisamos estar juntos nessa certeza de que a educação precisa continuar, mesmo neste momento tão desafiador e atípico. É necessário, professores, né, para que se alcance, né, para que se vença esses desafios. É necessário variação de estratégias, levantamento de múltiplas hipóteses didáticas para o trabalho com avaliação diagnóstica. Nós não podemos trabalhar uma só atividade, nós temos que variar as atividades, diversificar as atividades. E aí vem algumas dicas. Cleciane, o que você nos traz de dicas? Eu trago dicas para escolas que são gaiolas, que não são gaiolas, mas escolas que são asas. Porque a escola pública, ela não ensina o voo, não. Ela encoraja o voo. Isso é o mais interessante. Por isso que eu defendo. Por isso que quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada pela educação pública. Porque eu tenho certeza que nós podemos modificar a sociedade pela educação. Então, professores, estejam abertos ao novo. O novo sempre vem. Avaliem constantemente, professores. Coletem dados e analisem. Receba o material impresso do seu estudante. Avalie. Observe quem conseguiu responder as atividades, quem não conseguiu. Colete esses dados e comece a analisar. Por que aluno A conseguiu e aluno B não conseguiu? E comecem a refletir. Partilhe com seus pares, conexão entre professores. A partilha entre os pares é fundamental. É um movimento muito bonito de formação. Os professores trocando experiências. Testem, adaptem, tentem de novo. Professores, tudo isso faz parte do processo de aprender. Tudo isso faz parte do processo de aprender. E manter estudos constantes. Nós precisamos estar nesse movimento de estudar constantemente. O professor precisa estar o tempo todo estudando, mantendo-se informado. Faz parte, né, dessa nossa propositura. E aí, os senhores devem estar pensando, eita, Cleciane, mas é bem difícil, é muito difícil planejar no momento de ensino remoto, avaliar, né, essa avaliação diagnóstica no momento de ensino remoto, alinhar o currículo. É difícil, é desafiador, porque a educação pública ela é desafiadora, mas é possível. E nós não podemos perder de vista isso, professores. Nós precisamos, reitero, continuar. Então, leve em consideração o currículo priorizado, que já foi priorizado com as atividades essenciais, com as habilidades prioritárias. Planejem com intencionalidade, com o planejamento apropriado. Pense nos objetivos, a cada habilidade que o senhor observar lá no currículo, quais serão os meus objetivos para desenvolver essa habilidade? Nessa atividade que eu vou propor, qual o objetivo? O que eu quero que meu aluno aprenda nessa atividade aqui? Para que ele desenvolva aquela habilidade lá do currículo. E na próxima, e não esqueçam, sempre levando em consideração o grau de complexidade. O estudante precisa primeiro partir do mais simples para o mais complexo. Sempre nessa propositura. Eu penso que seguindo, né, tendo em vista
esse currículo, esse planejamento, essa avaliação, essa partilha entre os pares, eu penso que nós iremos conseguir muito sim. E nós teremos história para contar no futuro. Né? Eu acredito que a imagem do professor, né, a sociedade está observando, né, o quão importante é a figura, a imagem, o papel do professor. Então, eu gostaria de encerrar com as palavras do grande Paulo Freire, né, porque tem uma grande admiração. Ele diz: enquanto eu luto, sou movido pela esperança. E se eu lutar com esperança, eu posso esperar. Eu não tenho dúvida, porque esse esperar aí não é esperar de sentar e aguardar, não. É esperançar. É esse esperar que vai chegar, porque o Senhor é movido por esperança, professor. Então, Lucas, eu irei aqui. Lucas, você me ouve? Sim, sim, à vontade, professora. Pronto, eu irei retornar aqui. Pronto, posso interromper aqui a apresentação, Pois não. Lucas? Pronto. Ai, muitos questionamentos, É isso, Lucas. Eu penso muitos, que cheguei ao fim. muitos desafios e muitos objetivos a serem concluídos. Assim, a gente fica com alerta de sinal vermelha porque está sendo muito difícil. Mas é como você falou, o professor tem que se reinventar e tem que, de fato, agarrar com força esse desafio. Eu, particularmente, assim como você, sou fruto de escola Isso mesmo. pública, defendo a escola pública com toda a minha força. Tive bons professores Estamos na escola juntos. pública, bons professores Eu também. mesmo. Em Riachão, nós tínhamos um quadro de bons professores. E assim como eu sou fruto da educação pública, muitos outros alunos anseiam por essa educação para almejarem os seus objetivos e ascenderem socialmente através da educação, que é a única maneira justa de ter ascensão social de forma digna. E aqui vai um pedido muito especial. Lucas, Ah, pois não. então, quando você fala assim, eu recordo do Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Que ele fala isso, que o aluno ele tem esse sonho e que a escola pública, que os professores, eles né, que ajudam a empreender este sonho. Então, quantas vidas, quantos sonhos, né? Esses Justamente. professores de escola. Então, isso é muito bonito, isso chega a ser poético, isso me deixa em estado de poesia, como está Sim. lá na canção de Chico César. Então, nós temos aqui na Então, é nessa cidade certeza, sim, você está com toda a razão. professores e alunos brilhantes, que têm futuros brilhantes, que precisam de oportunidade desse olhar do professor para incentivá-los. Então, do fundo do meu coração, professor, você que está me escutando agora, peço que neste momento de pandemia não desistam dos seus alunos, não desistam dos seus alunos, agarrem com força, agarrem com muita força, planejem atividades, porque nós estamos lidando com vidas e com futuros que dependem de um professor, que depende de uma escola, para que esses futuros sejam brilhantes. Temos Cleciane, temos eu que ascendi socialmente através da educação, Shaina, tantos riachõenses que ascenderam através da educação, através da escola, e que só precisam de oportunidade. Só de uma oportunidade para ascenderem e terem mais conhecimento, desbravarem neste mundo que é tão grande e que através da educação nós podemos sim desbravar o mundo e nós contamos com você. Vocês têm um poder que se vocês souberem utilizar, teremos mentes e grandes pensadores aqui na nossa cidade. Sim, sim. Então, Cleciane, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Professor, muito obrigado por sua atenção. Professora, muito obrigado por sua atenção. E amanhã teremos mais um encontro marcado do nosso quinto dia e o encerramento da nossa semana pedagógica virtual. Então, tenham todos um bom dia e até amanhã novamente. Até.